A arqueologia é, sem dúvida, uma ferramenta muito importante na nossa busca por respostas aqui na Terra. Lançando mão dos avanços incríveis da tecnologia nos últimos anos, algumas descobertas têm fascinado os cientistas e historiadores. Muitas delas estão diretamente ligadas a um livro de importância indiscutível, a Bíblia. Fatos importantes para a nossa história narrados nas páginas deste que é um dos livros sagrados vêm se confirmando, lançando luz sobre o que outrora pensava-se serem apenas parte do folclore ou lendas do povo judeu. Descobertas que, sem dúvida, mudam muitos conceitos sobre importantes períodos e personagens da história da humanidade. E, sem dúvida alguma, ainda que novas evidências confirmem relatos, novas perguntas surgem e não poderiam deixar de nos intrigar e fascinar cada vez mais. Eu sou Boco, o sétimo filho, e estou prestes a te mostrar algumas das descobertas da arqueologia bíblica mais incríveis de 2021, que demonstram o completo sucesso desse último ano quando falamos em arqueologia. Pergaminhos do Mar Morto. No último ano, recebemos a notícia de que um importante achado bíblico acabou sendo encontrado durante uma escavação de mais de 60 anos realizada no deserto da Judéia, ao sul de Jerusalém. Esse artefato, que se trata de algumas dezenas de fragmentos de um pergaminho bíblico com aproximadamente 1.900 anos, faz parte dos manuscritos do Mar Morto e é de extrema importância para os estudos clássicos e religiosos. A recente descoberta, que foi divulgada pela Autoridade de Antiguidades de Israel, conta com os fragmentos de um pergaminho bíblico que teria sido escondido em uma caverna isolada da região na época da revolta de Bar Kokhba, por volta de 132 e 136 d.C. Segundo os especialistas, os pergaminhos são traduções gregas dos livros de Zacarias e Naum, 2 dos 12 profetas menores da Bíblia hebraica, fazendo deles uma das descobertas mais impressionantes de 2021. E mesmo com escavações profundas acontecendo na região constantemente, esses foram os primeiros pergaminhos encontrados no deserto da Judéia, nas 6 últimas décadas. O local em que elas foram encontradas se chama Caverna dos Horrores. E juntamente com os fragmentos mencionados, também foram encontradas algumas moedas e pontas de flechas, todos datados do período da revolta de Bar Kokhba. Essa incrível descoberta tem inspirado os pesquisadores e, segundo Sidney White Crawford, uma estudiosa da Universidade de Nebraska e especialista nos manuscritos do Mar Morto, mesmo sendo um complemento para os já conhecidos pergaminhos dos profetas menores da Grécia, esses fragmentos poderão ajudar a tapar algumas lacunas sobre o assunto e colaborar para a continuidade dos estudos a seu respeito. Reino de Judá e o rei Davi. Mesmo com sua importância irrefutável dentro dos escritos da Bíblia hebraica, existem poucas evidências arqueológicas relacionadas diretamente ao rei Davi e aos primeiros anos do reino de Judá. Essa falta de evidência faz com que, para alguns dos estudiosos, Judá só tenha se desenvolvido politicamente no 8º ou 9º século antes de Cristo. Entretanto, alguns achados recentes podem indicar uma mudança nessa linha de raciocínio. Segundo novas descobertas feitas graças a um longo projeto arqueológico no sopé da Judéia, local em que teria nascido o rei Davi, segundo a Bíblia, existia um reino pequeno e em rápida expansão crescendo naquela região. Durante a Idade do Ferro, entre os anos 1000 e 925 a.C., o estudo que traz essa nova visão sobre os fatos foi publicado no Jerusalem Journal de Arqueologia, pelo arqueólogo Yosef Garfinkel e, segundo Garfinkel, este reino teria se desenvolvido em Hebrom, se expandindo por outras regiões como Jerusalém, Kirbet Keiafa, Laquish, Beersheba e diversas outras cidades de destaque
que acabaram se tornando grandes centros administrativos durante os últimos séculos da Idade do Ferro, entre 925 e 586 a.C., retratando assim o percurso do reino de Davi, começando por Hebrom e apenas depois seguindo para Jerusalém, se tornando ainda mais forte e potente durante o reino do rei Salomão. Além disso, escavações recentes realizadas pela Universidade Hebraica de Laquish encontraram uma antiga muralha de 3 metros de largura localizada na encosta norte do local. E segundo a datação de radiocarbono realizada na construção, ela pertence ao período do reino de Roboão. Segundo Garfinkel, ainda deve existir muitos outros locais no sopé da Judéia, rodeados de artefatos arqueológicos datados dos primeiros anos do reino de Judá. E esses são apenas os primeiros indícios por trás da verdade escondida desse período. Jarro de Gideão. No mês de julho de 2021, foi divulgada oficialmente o que se acredita ser uma das provas arqueológicas de Gideão, o grande juiz bíblico. Segundo a descoberta que foi realizada graças a escavações em Kibbert al-Hai, por meio do projeto da Universidade Hebraica de Jerusalém, da Autoridade de Antiguidades de Israel e da Universidade de Macquarie, realizado desde 2015, uma inscrição, datada com mais de 3.100 anos, foi encontrada no pequeno povoado que pode ser de grande importância. Segundo os especialistas, este é o primeiro artefato arqueológico a contar com o nome Jerubaal, que ficou conhecido na Bíblia como sendo o apelido do juiz Gideão, mais especificamente em Juízes 6, versículo 31 e 32. Depois de uma análise cuidadosa, foi possível datá-lo como pertencendo a 1.100 anos antes de Cristo, período que converge perfeitamente com a época em que os estudiosos bíblicos acreditam que Gideão tenha vivido. Já pensou nisso? Entretanto, evidências mostram que Gideão morava no vale de Jezreel, a quase 160 quilômetros de distância do local em que o artefato foi encontrado, fazendo com que alguns especialistas suspeitem que o artefato possa fazer referência a outro Jerubaal. Até o momento, acredita-se que o fragmento pertença a um pequeno jarro de perfume que continha o nome do seu dono gravado nele. Além disso, até essa descoberta ser feita, nenhuma outra inscrição alfabética havia sido encontrada na região antes do 10º século antes de Cristo, fazendo com que os especialistas acreditem que, depois de Laxter ter sido abandonada, os seus habitantes teriam fugido para Kirbet al-Rai, levando o seu alfabeto com eles para sua nova morada. E considerando que o local era mencionado frequentemente como sendo o centro regional para o desenvolvimento da escrita alfabética, essa é uma das justificativas mais plausíveis para o achado. Laje de pedra do faraó Apris. Encontrada graças a um fazendeiro local que preparava sua terra para o plantio, a laje de arenito recém-descoberta tem 2.600 anos e indica ter sido colocada pelo faraó Apris. A relíquia, que ficou conhecida como estela, mede 231 centímetros de comprimento e 104 centímetros de largura e já trouxe novos dados importantes para a história bíblica. Escuta só. Depois de sua autenticidade ter sido validada pelo Distrito de Antiguidades de Ismailia, Mostafa Vaziri, o secretário-geral do Ministério do Turismo, que nome difícil danado, e antiguidade do país, afirmou que, ao que tudo indica, o artefato fez parte de uma campanha militar que o faraó realizou no leste do Egito. Apris também era conhecido como, pelo amor de Deus, que nome é esse? Vamos lá, fica aí comigo. Apris também era conhecido como Wahibreahabaibri, ou em hebraico, Hófira. Por que ele não usava o hebraico? E foi o 4º governante da 26ª dinastia. Com esse nome,
Pelo amor de Deus, gente. Permanecendo no poder entre 589 e 570 a.C. E, segundo a Enciclopédia Britânica, ele foi o responsável por acolher os refugiados judeus no Egito. Depois que Jerusalém foi tomada pelos babilônios. Caiu a ficha? A placa que foi descoberta recentemente conta com 15 linhas de hieróglifos e a sua tradução ainda está sendo analisada pelos especialistas. Vamos aguardar e trazer aqui para vocês, viu? Com a descoberta desse novo artefato, será possível entender um pouco mais sobre o que aconteceu naquela época e a verdade por trás da mencionada campanha militar realizada pelo faraó. Ao que tudo indica, ela pode se referir à luta em Jerusalém ou algum tipo de guerra civil que aconteceu no Egito naquela época. Além disso, um historiador grego chamado Heródoto já havia descrito a existência de um golpe contra Apris, dado pelo general chamado Amasis, para tomar o seu poder. O fato é que, até o momento, pouco se sabe verdadeiramente sobre Apris, e grande parte da história conhecida sobre ele é graças ao Heródoto e à Torá, já que, infelizmente, poucos artefatos sobre o seu governo foram encontrados. Até o momento, por isso, descobertas como esta são tão importantes e ajudam a compreender ainda mais o percurso traçado pelo povo local. Inscrição: Jesus, filho de Maria, em Jezreel. Anunciada pela Autoridade de Antiguidades de Israel no dia 20 de janeiro de 2021, a pedra recém-descoberta, contendo uma gravação em grego referente a Jesus Cristo, foi encontrada em El Taiba, no Vale de Jezreel, na Alta Galileia. A escavação responsável pela descoberta foi dirigida por Tzach Lang e Kojan Haku, e segundo a doutora Lia de Segni, da Universidade Hebraica de Jerusalém, a sua inscrição pode ser traduzida como Cristo nasceu de Maria. Esta obra do bispo mais temente a Deus e piedoso, Teodo, e do miserável Thomas, foi construída desde a fundação. Quem entra deve orar por eles. Apesar de estar incompleta, as inscrições da pedra eram uma espécie de saudação aos visitantes, além de fazer menção a Teodósio, o arcebispo de Bet-Shean. A pedra foi reaproveitada naquele período e colocada em uma das paredes do majestoso edifício pertencente ao final do período bizantino ou início do período islâmico. E além desse artefato em específico, a escavação no local também rendeu outros achados incríveis de diferentes períodos, ajudando na compreensão da história por trás do assentamento em Et Taiba. Não importa quanto tempo passe, novas descobertas arqueológicas parecem estar sempre prontas a serem feitas. E quando se trata de notícias relacionadas a fatos bíblicos, tudo fica ainda mais interessante para muita gente. Bem, eu estou ficando por aqui e desejo que você tenha gostado de verdade do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal se você for novo por aqui, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, porque isso dá uma força enorme pra gente e nos incentiva a continuar produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Se assuntos bíblicos interessam, é só dizer e a gente produz. Aquele abraço, até o próximo.